Bom, então sejam oficialmente bem-vindas. Não tem nenhum homem nesse grupo de web, né? A gente precisa trabalhar em relação a isso. Fica o convite, né, para a gente poder trabalhar os convidados aí masculinos da nossa turma, né? E eu vou compartilhar com vocês uma apresentação por vezes, eu vou compartilhar, por vezes não, e a gente vai trocando aí, a gente vai vendo como é que fica melhor, tá bom? A ideia é que a gente tenha uma troca realmente. Vou deixar vocês aqui do ladinho, tá? É que a gente tenha uma troca. Eu tenho mais ou menos uns 12 cases para a gente trabalhar, para eu contar um pouco para vocês. Mas é claro que, como bom coaches de Action Learning, a gente sabe que é na colaboração, que é na troca, que é nessa construção conjunta que a gente cresce, né? Então, a ideia não é não é esgotar todos os cases, e até porque em uma hora não daria, mas é poder trocar com vocês e até também saber se vocês têm feito coisas diferentes disso que a gente vai trazer ou se não, né? Então, a ideia é realmente a gente fazer uma troca aqui. Então, a colaboração com vocês é fundamental, tá bom? Previsão de término é realmente às 20 horas, né? Então, eu vou tentar ser um timekeeper aqui para a gente poder cumprir esse horário, até porque tem gente aí já com reunião na sequência, na escola, enfim, né, Simone? Então, vamos ver se a gente consegue cumprir essa agenda e trocar bastante nesse período, tá bom? Bom, para quem não me conhece, não tem nenhum slide de apresentação, no final tem algumas informações, mas eu acho que é importante eu falar quem sou eu, né? Antes da gente começar a trocar. Então, meu nome é Magali, eu sou uma das diretoras da Weil aqui no Brasil. A minha frente é a frente de relacionamento. Então, a gente tem feito algumas coisas aí esse ano para tentar se aproximar da comunidade, se aproximar de outras instituições e para que a UAI seja mais forte, né? Eu venho do mundo corporativo, fui muitos anos pessoa de RH, gente de RH, trabalhei em grandes corporações, em vários subprocessos, até que no determinado momento da minha vida, e eu e meu marido, a gente decidiu fazer um ano sabático, que foi 2013, e ali eu pude ressignificar muitas coisas da minha vida, inclusive trabalho. Voltei como consultora de desenvolvimento e conheci o Action Learning em 2014, em uma das soluções dessa consultoria que eu trabalhava. Então eu me apaixonei perdidamente. No Brasil a gente ainda era muito incipiente, né, Helena? E a gente acabou que eu só fui fazer minha formação, minha certificação em 2016, quando eu já tinha terminado uma certificação em coaching pelo Instituto Ecosocial, nossa querida Léa que está aqui, que conhece bem o Instituto, tenho muito orgulho dessa formação. E em 2015 a gente montou uma rede colaborativa de coaches que chama-se Eight Diálogos Transformadores. Algumas de vocês conhecem Karina, conhecem a Cristiane Napoli também, a Débora Gaudêncio, todas elas agora também são coaches de Action Learning, porque eu falei, vai lá, faz a certificação, você vai amar. E elas amam hoje, e a gente, assim, tá muito feliz com isso. Então, eu sou cofundadora da EIT e também apoio a Wild nessa frente de relacionamentos, né? Então, é um prazer estar com vocês aqui hoje, tá? Como é que vai ser? Como é que eu estruturei esse encontro? Só que, na verdade, assim, é uma ideia de estrutura, porque a gente sabe que a gente pode mudar isso a qualquer momento, tá bom? Mas a ideia é falar um pouquinho de Action Learning, o que é o Action Learning, porque tem algumas pessoas aqui que ainda não conhecem 100%, né? Na verdade, a Malu é nova, né, Malu, aqui com a gente. Talvez só você, né, Malu, que seja bem nova aqui. As outras, a Sueli também já é certificada, né, Sueli?
Então, eu vou contar bem rapidamente o que é o Action Learning. Malu, não tenho a pretensão de esgotar aqui, tá? Nem é o objetivo a gente entrar no detalhe do que é tão profundamente, porque eu acho que você vai querer fazer a certificação e aí você vai perder toda a graça. Então, a ideia é trazer em linhas gerais o que é, porque você também já começou a pesquisar, você também já começou a ver algumas coisas, né? Depois a ideia é realmente entrar nas aplicações, e eu trouxe então mais ou menos uns 12 cases. Alguns eu consigo falar muito mais, porque são cases aqui do Brasil, e a gente tem mais experiência, tem outros que a gente tem também informações para trazer, e a gente vai discutindo um pouquinho, tá? A gente tem aí perguntas e respostas mais para o final, mas também, se ao longo da apresentação vocês quiserem fazer alguma pergunta, vamos abrir, porque a gente está num grupo pequeno e a gente consegue interagir tranquilamente, tá bom? Então, e aí a gente faz o fechamento, que basicamente é o que você está levando daqui, que insights você tem. Então, se você quiser já ir anotando os insights ao longo da sessão, é bem bacana, porque eu acho que a gente pode ter uma troca legal no final, tá bom? Se você não tem água, pegue sua água. Se você não tem aí papel e caneta, pegue seu papel e caneta para você fazer suas anotações e não ficar desidratado ao longo dessa 1 hora, tá bom? Bom, então, começando aqui, o que é o Action Learning, né, afinal? Ele é um método de resolução de problemas, sim. Ele é um método que a gente trabalha com grupos pequenos. E o que significa isso, né? Significa que são grupos com no mínimo 4 pessoas e no máximo 8 pessoas. E a gente trabalha com problemas, com questões que são coisas reais, que são importantes e que são urgentes. Até é engraçado, hoje eu estava rodando uma reunião de Action Learning e eu perguntei quem é que tinha trazido um problema que fosse importante, real e urgente, aí a pessoa falou, eu tenho uma questão aqui e tal, e aí eu perguntei para ela, né, o quão importante é essa questão que você está trazendo? Ela falou, não é tão importante. Então, não é um problema para Action Learning, né? Porque ela não tem essa importância, não é uma coisa que está tirando o sono dela, não é uma coisa que ela vê como, ela precisa resolver logo. Então, não é. O Action Learning trabalha com problemas que são reais, que existem de verdade, que são urgentes, que precisam ser resolvidos e que são importantes, né? Aquela coisa que tem que ser resolvida de verdade, né? E agindo sobre esses problemas, e ao mesmo tempo, então a gente tem 2 pesos, né? Ao mesmo tempo que a gente resolve o problema, a gente aprende ao fazer essa resolução de problemas, né? Então, o Action Learning é essa metodologia que trabalha a resolução de problemas e trabalha desenvolvimento com o mesmo peso, tá? E essa é uma diferença da metodologia da WILE, porque existem outras metodologias de resolução de problemas, né? Que a gente encontra no mercado e que várias consultorias trabalham, que às vezes resolvem um problema, mas não faz esse aprendizado do tipo, como é que eu faço para resolver um problema parecido de novo? Como é que eu faço para incorporar isso na minha vida e que se eu tiver alguma situação parecida com essa, o que eu posso fazer para resolver, né? De dar essa meta-análise, de fazer essa meta-análise do como que eu estou resolvendo isso e como que eu aprendo enquanto eu estou resolvendo. Então, essa é um diferencial da metodologia da WILE, que eu considero ser um diferencial muito relevante no momento em que a gente está vivendo, em que é volátil, é tudo incerto, é tudo urgente, a gente precisa aprender com isso, né? E a gente faz tudo isso em 5 etapas. Uma reunião de Action Learning, ela acontece com essas 5 etapas. Então, primeiro a gente tem o momento de apresentação do problema, depois a gente tem o entendimento do problema em si, né? A gente só passa para a solução do problema quando a gente tem o consenso de qual é esse problema que a gente está querendo ajudar a resolver, para no fim a gente poder fazer a reflexão e aprender em cima de tudo que foi discutido, né? Então, a gente passa essas 5 etapas, por essas 5 etapas,
Cada etapa dessas tem um tempo próprio, de acordo com o script que a gente segue, e a gente vai... O coach de Action Learning, ele é o guardião de garantir que essas etapas todas sejam contempladas ao longo da reunião, né? E a gente tem, para que uma reunião de Action Learning aconteça, a gente tem esses 6 componentes. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que esses slides todos, eles são já da apresentação da comunidade do Rio de Janeiro, tá? Não sei se vocês reconheceram. E assim, já me apropriei. Pedi permissão para a Karina. Karina, ó, vou usar os slides, já me apropriei e adorei. Então, só fazendo esse adendo aí. Então, esses componentes, a gente precisa desses 6 componentes para a gente trabalhar uma reunião de Action Learning, tá? O primeiro deles, passando rapidamente, é esse problema que a gente falou, então, que seja real, importante, urgente, que a pessoa tenha gerência sobre as ações e tal. Questões, porque uma reunião de Action Learning, ela prevê 2 regras básicas que não são negociáveis. A primeira é que afirmações e declarações somente podem ser feitas em resposta a uma pergunta. Então, pergunta é fundamental em Action Learning. Se não tem pergunta, não tem resposta. Se não tem pergunta, não tem Action Learning, né? Então, perguntas são fundamentais, questões são fundamentais. A aprendizagem, porque ao longo da reunião a gente trabalha uma habilidade que a pessoa escolhe para desenvolver ao longo daquela reunião, que pode ser uma habilidade de comunicação, de liderança, pode estar vinculada às competências da empresa, pode estar vinculada a comportamentos desejáveis pela cultura, pode, enfim, estar vinculada a uma série de coisas, mas tem uma habilidade que ela vai desenvolver ao longo da reunião. O grupo, como eu falei, de 4 a 8 pessoas. O coach, que prevê a segunda regra, que o coach ele tem a autoridade para intervir sempre que houver uma oportunidade de desenvolvimento para o grupo. Então, o coach ele tem que ser um coach formado, com condição de conduzir essa reunião, né? Para que ele faça as interferências no momento certo, da forma certa, na intensidade certa, com a pergunta certa, né? Então, o coach ele é uma peça importantíssima é um componente importantíssimo dessa estrutura. E a ação, porque não existe uma reunião de Action Learning que a pessoa, ou que o grupo, ou que alguém não saia com de fato o que ela vai fazer saindo dali, né? Que ação que ela vai colocar no mundo, né? Só um minutinho que eu vou ter que parar em alguns momentos, gente, porque eu tô com uma tosse muito ruim e eu não vou tossir no ouvido de vocês. Obrigada. Então, esses são os 6 componentes, como eu falei. Basicamente, as duas regras básicas também eu falei aqui ao longo dessa apresentação rápida, e falei das 5 etapas de uma reunião de Action Learning, né? Então, assim, em resumo, muito resumidamente, Malu, como eu falei, Action Learning a gente pode explicar assim, tá? Alguém gostaria de fazer alguma consideração adicional que eu não falei, que você acha importante explicar para a Malu que está aqui, ou para alguém que vai assistir isso aqui depois? Não? Podemos seguir? Você quer, Sueli? Tá no mudo. Posso falar? Só um minutinho, Sueli. Você tira do mudo? Agora acho que saiu. Pode falar? Saiu. Pode falar. Eu só queria te pedir para aumentar um pouquinho o áudio, que eu estou com dificuldade para ouvir, está muito baixinho. Tá bom. Vou Tá? tentar falar mais pertinho aqui do fone. Melhorou? Melhorou um pouco. Você Porque tem... eu aqui não consigo acessar o meu controle de áudio. A tela não me permite, mesmo que eu reduza, que eu não ponha em full screen, eu não tenho... peraí, desculpa. Eu posso acessar sim, só um minuto. Pronto.
Melhorou? Melhorou. Ah, ótimo. Então tá bom. Obrigada. Tá bom. Então vamos seguir, vamos adiante, porque a gente tem bastante coisa para discutir. O que vem na sequência são as aplicações, né? Eu trouxe para vocês, a gente tem a WILE no mundo, ela é composta por vários grupos, né? De várias, como é que chama isso, Helena? Esqueci. Afiliados. Isso, vários afiliados no mundo todo. E esses afiliados, eles trabalham de maneiras diferentes em cada país, né? Alguns com algumas especialidades focadas em grupos de executivos, outros com outro tipo de grupos, enfim. Então, cada afiliado vai trabalhando as aplicações de Action Learning da maneira que eles entendem que faz mais sentido, né? E o que eu vou trazer para vocês é um popurrí aqui de alternativas que eu identifiquei que seriam as alternativas mais relevantes ou interessantes, ou até que de repente a gente poderia ter ideias também para fazer aqui no Brasil, enfim, tá? Então a ideia é trocar um pouco com vocês essas experiências. Eu deixei até alguns contatos também, porque caso a gente queira saber um pouco mais, a gente pode fazer contato direto com a pessoa para entrar mais em detalhes, tá bom? Então, começando aqui, eu queria trazer uma experiência da Tailândia, que é uma experiência que eles trabalham acho que não sei se todos vocês conhecem, mas existe um trabalho dessa Edmond, que foi inclusive utilizado muito pelo Google e tudo mais, que é da segurança psicológica, que fala que as equipes que performam melhor trabalham num ambiente de segurança psicológica mais adequado, né? E o Peter Collier, da Tailândia, ele associou o TPS, que é um assessment, uma forma de um assessment. Ele aplicou o assessment antes e usou as reuniões. Ele também usou alguns assessments como o MBTI, o Belgin e o DISC. Não sei se todas vocês estão familiarizadas com esse. O Belgin eu não conhecia. É um assessment também que trabalha tipos psicológicos, né? Ele, então, associou o TPS, que é o assessment de segurança psicológica. Ele fez uma sessão de feedbacks e de retorno a respeito dos assessments de perfil psicológico como MBTI, ou Belgin, ou DISC. E aí sim ele começou a implementar as reuniões de Action Learning, que ele fez cerca de 4 ou 5 sessões ao longo de 2 ou 3 meses para discutir os desafios das empresas, e depois ele aplicou de novo o TPS para saber se tinha uma evolução na sensação, na percepção de segurança psicológica das equipes ou não, né? E ele identificou que, assim, ele trouxe para a gente que essa forma de fazer um projeto como esse, por exemplo, para construir equipes de alto desempenho, para trabalhar team building mesmo, para trabalhar essa coisa da troca e tudo mais, quando mensurada antes e quando mensurada depois, tem uma forma de você, inclusive, efetivar a metodologia, né? Então, eu aplico um teste antes como TPS, aplico depois de rodar as reuniões de Action Learning, e a gente sabe que o Action Learning promove esse ambiente de confiança, promove esse ambiente em que a gente pode trocar, né? Em que eu entro num lugar de vulnerabilidade maior, até às vezes, do que só em reuniões corporativas, né? Então, ele trouxe isso, e ele trouxe que houve uma melhoria clara no TPS depois das sessões de Action Learning, quando comparadas início e final de programa, né? E ele trabalha bastante esse modelo na Tailândia. Até, Helena, se você quiser compartilhar um pouco mais, você
que conheceu também, né, esse projeto. E ele fala que também é uma forma de mostrar à organização o progresso na construção de equipe, sendo uma solução muito inovadora, né, para o problema, né, para resolver problemas. Então, ele trabalha dessa maneira, ele faz um programa para desenvolver equipes de alto desempenho, com alguns assessments, então o TPS é um deles, para trabalhar a segurança psicológica. Ele tem o MBTI, ele trabalha outros assessments de perfil psicológico, faz as reuniões de Action Learning, né, com os desafios da empresa, e depois mensura de novo o TPS para mostrar a evolução dos resultados, né. Alguma dúvida? Eu tenho. Pode falar. Posso? Pode. A dúvida é, quando aplica o Action Learning, ele vai aplicar com o desafio da empresa, quem é que pede esse desafio? Quem é que escolhe esse desafio? Quem é que traz, digamos assim, a questão propriamente dita? Pode ser, eu não vou te dizer. Quer falar, Helena? Pode falar. Quem traz o problema, Leia, é como qualquer sessão de Action Learning. Você pode ter uma situação, porque ele, na verdade, esse Peter, ele já aplicou desse jeito em algumas empresas. Então, tem empresas que traz um problema de sponsor, tem empresas que trabalham com problema que emerge ali a partir de um tema. Então, esse ponto, ele é como, não tem nenhuma particularidade diferente, assim. O grande mérito do Peter, eu acho que ele trouxe uma maneira de mensurar resultado do Action Learning, porque realmente ele consegue mostrar que o Action Learning melhora esse nível de segurança psicológica, de confiança, enfim, que é a base, né? Qualquer teoria que você vai atrás, que fala de time de alta performance, ele fala dessa base de confiança. Então, eu acho que o grande mérito do Peter foi ter essa sacada e fazer essa mensuração dessa forma, que eu acho que é uma coisa que a gente também pode usar quando você tiver um projeto dentro de empresa. Por exemplo, Rio de Janeiro, talvez com o Marcelo fosse uma de pensar isso, porque vocês vão todos aplicar lá no Marcelo, não é? No Fundação Getúlio Vargas. Então, podemos depois conversar um pouco sobre isso. Porque uma das coisas que a gente fala, né, é que assim, quando pela declaração da pessoa, quando a pessoa traz, eu senti que a gente realmente evoluiu como um grupo, é legal a troca, é legal eu saber que ele também tem um problema, que eu posso ajudá-lo. Então, quando você traz os aprendizados no final da sessão, a gente vê pela declaração da pessoa que o resultado foi efetivo. Que realmente as pessoas, quando estão numa reunião de Action Learning, ao final delas, elas entram num lugar de poder trocar, de poder se ver como iguais, de poder, enfim, de tudo aquilo que a gente já sabe que o Action Learning faz. Agora, como é que você leva o resultado, se não for só a descrição da fala da pessoa, para dizer assim, realmente o Action Learning foi muito efetivo, né? Deu resultado e trouxe mais coesão, a equipe está mais unida, a equipe está mais time mesmo, enfim. Então, tem um valor muito grande, de repente, usar o TPS como uma fórmula de mensuração, né? Então, antes a gente tem esse resultado, depois a gente tem o outro. Oi, Ana. Lá aqui na comunidade do Rio, eu salvei lá na página de artigos, tanto o artigo da Amy Edmondson sobre Psychological Safety, como um pequeno artigo do Peter Calvin. Então, falando disso, que tem falado desse caso do Google e tal, de repente tem um pouco mais de detalhe lá. Está na página... Vocês têm acesso, não tem, Maga? Qual página? Do Google Drive.
do Comunidade do Rio, eu acho que eu não tenho ainda. Mas eu posso, porque a Laís hoje eu passei para ela que estava faltando e tal, mas aí se vocês quiserem eu posso mandar para vocês, aí vocês compartilham com outras pessoas que tenham interesse. Pode me mandar, que aí eu mando direto quando eu mandar o e-mail, eu já mando os artigos. Se você puder me mandar, Ana, pode me mandar sim. Tá? Mando sim, pode deixar. É bem legal esse artigo dele, é bem completo também. E tem muito material também sobre segurança psicológica, né? Porque é um projeto grande que foi feito pelo Google e tal, então tem muito material na rede também, tá? Bom, vamos avançar um pouquinho aqui. O próximo case que eu queria mostrar para vocês é um case da Índia. Eu vou dar meu share screen aqui. Cadê vocês? Deixa eu tirar vocês aqui. É um case da Índia. É o Ron. O Ron, ele tem um projeto que ele trabalha, eu amei esse nome, CEO, que é para desenvolvimento de executivos sêniors, né? E ele trabalha uma série de workshops. São workshops de um dia, ele também associa o projeto com coaching individual. Então, ele trabalha elencando quais são os objetivos, definindo, né, quais são os objetivos pessoais e quais são os objetivos de negócio que essas pessoas precisam atingir no início do programa. E ele usa o Action Learning no workshop, dentro do workshop, como uma atividade dentro do workshop, né? O que também é muito possível se fazer, porque quando a gente fala, por exemplo, se a gente estiver trabalhando um workshop de inovação, poxa, Action Learning tem muito de apoio para desenvolvimento de pensamento inovador, né? Só o fato de trabalhar com perguntas, o fato de você ter a sinergia ou a diversidade de um grupo. Então, enfim, tem vários elementos. Então, você pode trabalhar como, por exemplo, o Ron trabalha. Ele tem um programa de desenvolvimento de executivos sêniors com uma série de workshops, no caso dele são 10 workshops, ele faz um grupo de 7 a 15 pessoas, ele define os objetivos antes e ao longo do programa ele vai fazendo as reuniões de coaching individuais, o workshop e dentro do workshop ele trabalha o desenvolvimento e as sessões de Action Learning, né? Helena, eu não sei se você conhece mais esse projeto, para você contar um pouquinho mais dele também. Maga, na verdade não é muito mais do que você falou, eu acho que é um programa de desenvolvimento de liderança e é isso, assim, dentro do workshop ele coloca a Action Learning como uma ferramenta de fazer esse processo de desenvolvimento. Então, basicamente, eu acho que ele guarda uma semelhança com projetos de liderança de forma geral, assim. Eu acho que é bacana que ele consegue fazer essa sequência de 10 workshops, né? Isso eu acho que é uma coisa que dá consistência pra caramba, né? E o que é legal, que eu achei também desse exemplo, é a mensuração objetiva dos objetivos que a pessoa quer chegar, tanto pessoais como objetivos de negócio, porque ao final também ele consegue mensurar o quanto que a pessoa pôde atingir isso ou não, né? E as pessoas, pelo fato de ter os encontros e ter também as sessões individuais de coaching, eles também têm uma avaliação de 360 e feedback ao longo, antes e depois do programa, né? Então, também é uma forma da gente conseguir mensurar a evolução de um programa como esse, em que o Action Learning é uma das metodologias utilizadas, e a gente consegue, então, mensurar a evolução dos resultados, né? Aqui no Brasil, a gente tem um exemplo bem parecido com esse, não tem... Deixa eu pegar o slide aqui, não preciso também. Não tem tantos workshops assim, mas é um banco de varejo e atacado que aplica Action Learning como atividade de sustentação. Então, ele tem os encontros, são 2 workshops que se fala de gestão de pessoas, né?
de temas variados sobre gestão de pessoas, desde como recrutar ou dilemas de gestão mesmo. E entre um workshop e outro, tem uma sessão de Action Learning no meio. E no final, então, workshops, Action Learning, workshop, Action Learning. Então, finaliza o programa com uma sessão de Action Learning. E as sessões de Action Learning são sessões em que a gente trabalha os dilemas de gestão de pessoas, porque é um programa para novos líderes. Então, a gente tem lá, então, ele vai para o workshop, ele discute uma série de coisas e ele volta, depois de um mês, para a reunião de Action Learning para discutir os seus dilemas como novo gestor, né? Então, esse é um programa particularmente que eu conduzo, que o resultado de uma reunião para a segunda reunião desses novos gestores é absurdamente incrível, assim, porque eles fazem uma reunião, eles aprendem muito, na segunda reunião eles mesmos se falam, eles falam, nossa, a primeira reunião a gente estava tão ansioso, querendo todo mundo falar e perguntar, não sei o quê, e hoje a gente conseguiu desenvolver muito mais as habilidades. Então, também tem um outro programa em que o Action Learning é usado, por exemplo, para desenvolvimento de liderança, né? É um pouco diferente, né? Nesse caso, é uma ação de sustentação e não uma atividade dentro do workshop, né? No caso do ROM, é uma atividade dentro do workshop. Pode falar, Léa. Desculpa de novo. Não, gente, é para perguntar, nós somos um grupo pequeno e a ideia é a troca. Desculpa. No caso desse que você trouxe, e talvez no teu, quando a gente fala de workshop, lá estava escrito que tinha de ver 15 pessoas, cerca de 15 pessoas, né? E o Action Learning tem uma limitação de número de pessoas. Como é que é feito isso? É 2 grupos e você tem 2 coaches do Action Learning, enfim. Como é que é feito isso? Só para... Então, tem várias combinações. Por exemplo, esse que eu particularmente trabalho, tem como a reunião de Action Learning não é uma reunião de dia todo, é uma reunião de 2 horas, eles fazem durante um dia, eles fazem algumas sessões. Então, eu tenho lá um grupo de 25 pessoas, eles dividem em 4 subgrupos e durante o dia, os 4 subgrupos passam por 2 horas de reunião de Action Learning, tá? Isso é uma forma de fazer. Uma outra forma de fazer é você tem 15 pessoas, você leva 2 coaches e você trabalha a reunião de Action Learning durante a sessão, né? Durante o próprio workshop. E aí você tem ali, divide a turma, um grupo vai para um lado, outro grupo vai para o outro, né? São raríssimas as situações, e até a gente conversa assim, quando tem um grupo muito grande, você coloca observadores, ou você coloca... você tem que fazer a gestão muito bem feita disso, porque pode dar um problema, assim, das pessoas se desmotivarem. Eu, particularmente, já vi uma situação, eu nem era coach de Action Learning ainda, eu já vi, e as pessoas, algumas observadoras ficavam no celular, não tinham esse comprometimento de quem está na roda, né? Então, o ideal é que você faça um combinado de uma maneira que você consiga ou passar, fazer várias reuniões menores e o subgrupo passe por essas reuniões menores de 2 horas, ou você leva realmente mais coaches e vai trabalhando isso como uma atividade dentro do workshop, tá? Ok? Mas é um dilema, né, Léa? A gente tem que falar que, assim, é um dilema, porque o que eu percebo é que talvez os clientes corporativos e tudo mais têm uma facilidade de aceitar o encontro menor. Então, 8 pessoas, 2 horinhas, então ele vai 2 horas. O que, inclusive, tem sido uma tendência, né, da educação de reduzir as cargas horárias e tudo mais, né? Então, quando você fala, olha, vai ter uma ação pontual de 2 horas, tem sido bem aceito,
Porque você tira o executivo só 2 horas, você faz o workshop de 8 horas, depois só 2 horas e a pessoa vai e ela vai ter aprendizados e vai sair daí falando e vai sair dali com maior consciência e vai ter um baita ganho, né? Com essas 2 horas que ele teve numa reunião de Action Learning. Pode falar, Helena. Quero aproveitar a oportunidade, assim, é uma coisa que a gente reforça muito, Malu e... Desculpa, eu não sei o seu nome, que está aqui embaixo. Enfim. Paula, Luana. Luana e Malu, eu acho que vocês duas ainda não têm muita intimidade, sei lá, eu com a metodologia, e uma das coisas que a gente reforça muito é essa questão do tamanho do grupo, porque isto é uma variável muito importante. A Maga já falou, quando a gente tem muita gente, isso se desconfigura. Então, este número de 4 a 8 é o ideal, e se você tiver 10 pessoas, você coloca 2 como observadoras, não muito mais do que isso, porque realmente conturba e o aproveitamento não é bom. Então, eu só queria reforçar isso, porque isso é uma questão importante e eu acho que a gente aprender a trabalhar e manusear esse número de pessoas, criando maneiras diferentes. Então, como a Maga falou, se você pega um grupo de 8 pessoas por 2 horas, então ao longo do dia você consegue fazer, sei lá, 3, 4 sessões, você está falando de fazer com 30 pessoas, né? Então, eu acho que esse é um ponto super importante. Eu queria só reforçar isso. Exato. Muito bom, vamos avançar mais um pouquinho. Eu vou trazer um exemplo para vocês de Singapura também. A gente tem não sei falar o nome dele direito, o Sean. O Sean, ele trabalha esse perfil emergenetics. Alguém já tinha ouvido falar desse emergenetics? Nem sei se eu tô falando a pronúncia certa, tá? Ninguém tinha ouvido falar? Eu também não. Eu também, então, fui olhar o que era, e aqui tem até uma descrição do que é. É um perfil como alguns outros que a gente já conhece, usa mais aqui no Brasil, e ele trabalha 3 atributos comportamentais, né? Ele trabalha a expressividade, a assertividade e a flexibilidade. Até trouxe um exemplo dele aqui de como que é a carinha dele. Não sei se eu tô, não tô, mas peraí, vou pôr aqui para vocês. Ele tem essa carinha aqui que tem essas 3 frentes. É como se são 4 frentes, né? Então, analytical, social, comportamental e estrutural. Então, ele faz essa análise, um outro assessment, né? E então, ele aplica esse assessment antes, as pessoas completam o seu perfil e recebem o seu relatório. Ele faz um programa em que tem, então, um dia de feedback individual sobre esse assessment, como que, então, as pessoas têm esse comportamento. E aí, ele faz as reuniões de Action Learning com base nas preferências. Então, ele mistura quem tem o perfil X com o perfil Y. Então, a diversidade que a gente fala que é tão importante, ele tem mensurado através do assessment. Então, ele pega lá o perfil mais analítico com o perfil mais comportamental, e as pessoas que estão na reunião de Action Learning já subentende que tem essa diversidade de pensamento por conta da escolha das pessoas que estão ali na reunião, né? Usando essas preferências do assessment. E as habilidades de liderança que a gente hoje usa muito aqui no Brasil, com base nas habilidades de liderança até que a gente tem, mas ele faz uma opção para desenvolver com base nesse assessment. Então,
quando a pessoa está já rodando a reunião de Action Learning, ela escolhe uma habilidade que necessariamente é uma ação dentro do assessment dela, é um item dentro do assessment dela, né? Então, eu achei uma forma interessante também, porque às vezes a gente tem alguns clientes que já têm os assessments da própria organização ou algum assessment mais querido, né, daquela organização, e a gente poder olhar esses assessments com olhos de, será que eu não posso usar pontos desse assessment para trabalhar uma lista de habilidades mais relevantes para esse cliente, né, e colocar mais valor ainda agregado em cima das reuniões de Action Learning? Ou será que eu não posso misturar perfis conscientemente pincelados? Então, eu vou misturar um NTP com um ESTJ e dizer para eles que esses perfis eles são diferentes e como que eles vão conseguir observar isso ao longo da reunião. Então, eu achei bem interessante essa forma dele fazer, que eles usam lá, porque eu acho que é uma forma também de abrir a nossa mente aqui no Brasil para a gente poder usar essas ferramentas que a gente já tem e as empresas já usam, né? Ok? Vamos avançar um pouquinho? De novo, se vocês tiverem alguma pergunta, vamos parando, tá bom? A gente tá... Nossa, gente! 7h47. Caramba! Vou passar rápido, vamos lá. O tempo voa muito rápido. Mais um exemplo também na Austrália, também de um exemplo de que eles usam um outro assessment, que é o Leadership Circle Profile, que é esse instrumento de feedback de 360 que mede os domínios primários da liderança. Não sei se alguém aqui conhece essa ferramenta. Não, eu também não conhecia, mas é uma ferramenta que eles têm usado e eles fazem como, né? Eles trabalham também a aplicação do TLC nos membros do grupo e eles mensuram quais desafios de mudança eles querem, cada indivíduo precisa mudar. E o bacana desse exemplo é que eles usam as reuniões de Action Learning como fóruns para as pessoas experimentarem situações seguras de possíveis fracassos. Então, é contado para essas pessoas que ali a gente pode trabalhar como se fossem os principais medos dessas pessoas relacionadas a algum comportamento ou relacionadas a alguma mudança que ela precisa ter e que ela não tem. Então, aqui eles fazem o TLC, que é com base no ITC, que é o Immunity to Change, que é uma teoria muito, muito legal, né? Acho que todos vocês conhecem o Immunity to Change. Conhece? Não? Vale super a pena pegar. O Immunity to Change é uma teoria estudada por 2 professores de Harvard, acho que é Harvard, e eles usam uma técnica de mudanças, de como ajudar os indivíduos a mudarem as suas crenças e o que de fato dificulta essas pessoas a mudarem algum comportamento. Então, aqui eles usam o TLC, que é esse exemplo que eu estou dando aqui no slide, e depois disso eles usam ferramentas, isso, Ana, isso, imunidade à mudança. Eu esqueci o nome dos autores, Ana, você tem aí, né? É o Keegan e a Lisa Leahy. Isso, são esses 2. E eles têm uma série de ferramentas é um olhar bem completo como que eles trabalham essa imunidade à mudança. Então, aqui nesse exemplo da Austrália, eles fazem o TLC e também fazem a aplicação do processo do ITC, do Immunity to Change, tá? E as sessões de Action Learning, eles usam para expor as pessoas a essas condição de fracasso ou de superação das crenças adaptáveis para que elas consigam atingir os seus objetivos de mudança. Tá?
Oi, Ana. Eu tenho uma dúvida, porque assim, dentro da configuração da reunião de Action Learning, você tem a apresentação do problema, né? A apresentação do problema é ligada a essa questão específica, como que é o resultado do assessment? Aqui sim, porque a reunião de Action Learning especificamente, ela é usada como um fórum que a pessoa vai experimentar cenários para ela poder realmente fazer a mudança que ela precisa fazer. Entendeu? Entendeu, Ana? Não vi você aqui. Peraí, deixa eu... Eu entendi mais ou menos, porque na verdade os cenários, a minha dúvida é que o grupo, na verdade, ele responde às perguntas e essa criação de cenários é feita no momento que você está trabalhando a solução, é isso? Na segunda metade do... Então, aqui eu não vou conseguir te dizer com toda certeza se é feita dessa forma ou não. Mas quando a gente trabalha alguma crença limitante, por exemplo, alguma crença ou alguma dificuldade de mudança que o indivíduo tenha, as perguntas ajudam essa pessoa a trocar percepções de possibilidades de solução a respeito de cenários possíveis, né? Então, eu não vou te dizer se é só na segunda etapa de busca de solução. Eu acredito que pode ser, e acredito que pode ser antes também. Eu imaginei exatamente antes, quando há, né, o entendimento do problema, né? Quando as variáveis trazem, eu acho que as variáveis que são os cenários, em que momento que ele está com dificuldade de mudança e essas respostas que ele for dando são os cenários que provavelmente ele tem para ter esse impedimento à mudança. Me parece por aí. Acho que, né, que ele traz as situações das quais ele não consegue fazer a mudança necessária. Então, na verdade, nos dois momentos você consegue trabalhar isso, né? A gente, na reunião de Action Learning, você consegue trabalhar no momento em que você está trabalhando o problema, que ele pode, inclusive, se movimentar, ou no momento em que você está buscando uma solução, que você pode trazer como é que você imagina, o que você faria, como seria para você, através das perguntas que as pessoas podem trazer, né? Então, acho que das duas formas é possível. Bom, a gente vai ter que fazer uma escolha aqui. Já são 7:55, eu me empolguei, me perdi no tempo e fui, enfim, não dei conta. Tem mais alguns exemplos, eu queria passar muito rapidamente, bem mesmo. Então, assim, uma outra forma de se trabalhar o Action Learning, a aplicação do Action Learning por exemplo, trabalhando... deixa eu colocar aqui. Trabalhando workshops, por exemplo, para promover times, né? Para ação de sustentação, que foi o que eu falei. Peraí, um pouquinho. Para promover a colaboração, então você pode trabalhar o workshop trabalhando o primeiro elemento sobre perguntas, estilos, mundo VUCA, e depois fazer as reuniões de Action Learning. Você pode trabalhar a cultura, esse também é um outro exemplo que é bem bacana das Filipinas, que você pode, ele usa no workshop, as sessões de Action Learning no workshop, então ele faz toda uma contextualização, enfim, feedbacks, visão geral de VUCA. Dá para trabalhar clima organizacional, esse é um exemplo muito legal que a Carol Matheus, a gente inclusive divulgou recentemente no site na biblioteca da UAI Brasil. A Carol Matheus usou como uma ferramenta de trabalho para clima organizacional. Então, depois que a pesquisa foi aplicada, os resultados saíram, como é que a gente pode então trabalhar resultados de pesquisa de clima com reuniões de Action Learning, né? E o resultado foi incrível porque a gente tem aí um olhar menos de qual é o problema, mais para a solução, né? Então, como é que a gente faz para resolver isso?
Então, foi bem legal, o artigo está na biblioteca, peguem que vale a pena ler. Ação de sustentação que eu falei para vocês, um outro case para desenvolver competências, então esse aqui é um case de um banco de investimento em que o objetivo, depois de uma pesquisa de valores do Barrett, por exemplo, identificou-se que precisava trabalhar, desenvolver melhor a competência de inovação. Então, a gente fez 2 grupos, um de gestores e um de especialistas e analistas, e 4 reuniões só Action Learning, 4 horas para cada um deles e 4 reuniões. E foi incrível o resultado desse trabalho e a forma, né? Porque foi só 4 reuniões e 4 sessões e 4 horas e o resultado foi incrível. E se trabalha a competência também, né? A gente teve um case muito legal também para desenvolver idiomas, né? Então, inclusive é um cliente da Helena, os coaches falavam inglês fluentemente e a gente rodou reuniões de Action Learning com 8 pessoas durante 1h30 mais ou menos, e a ideia era que eles pudessem colocar em prática o idioma, o inglês. Então a reunião de Action Learning provoca a fala, a comunicação, porque se não tem pergunta, não tem reunião, se não tem resposta, não tem reunião. Então é meio que assim, não é quem quer perguntar, é se não tem pergunta, quem vai perguntar, né? Então foi um projeto bem legal também, porque promove esse espaço para conversa, né? Então dá para desenvolver idiomas. E tem vários grupos abertos, o Brasil tem sido muito pioneiro nessa frente. Eu conduzi um projeto lindíssimo, que eu tenho muito orgulho, que foi o Action Learning for Sales, que são grupos abertos mesmo. Quero trabalhar dilemas relacionados a resolver problemas relacionados a vendas. Então, juntar pessoas que têm o mesmo objetivo para desenvolver o Action Learning, que pode ser em uma reunião, e a pessoa já vai ter muito resultado daquilo, ou pode ser em várias reuniões, como, por exemplo, foi esse Transition, que é um programa de 6 encontros, 2h30 cada encontro, para discutir dilemas relacionados à transição de carreira, ou a desemprego, né? Então, e é puro Action Learning aqui. Ou o Action Learning 50+, que são grupos abertos, para pessoas que têm dilemas de uma vida já madura, né? Que a Helena, inclusive a Helena Marina e a Ana Paula Moreno é a coordenadora desse programa. E tem um outro programa também, que eu não trouxe aqui o folder, mas é um programa muito legal, que é para mães, que a Sumaya, que é uma das certificantes, coaches já, né, acho que ela é CALC, ela fez para a certificação dela, ela juntou mães que tinham dilemas de como lidar com a questão de cuidar dos filhos, enfim, e ela fez as reuniões e agora ela tem um projeto social que ela trabalha com mães com dilemas com filhos que têm um determinado problema de saúde num hospital específico. Então, bem legal também, porque são grupos abertos, cada grupo é um encontro com pessoas diferentes e elas também trabalham muito o aprendizado, né, de objetivos bem específicos aí. Bom, e também existe a aplicação do Action Learning para impacto social. Então, a gente fez um trabalho lindo no SAICA com 4 coaches da WILE e o objetivo era trabalhar comunicação e pertencimento. Tem um projeto acontecendo de empoderamento feminino com a Marcinha. Então, são reuniões de Action Learning que empodera as mulheres de classe social menos privilegiadas. Tem um projeto lindíssimo da Simone para desenvolvimento de time dos gestores de uma ONG, né, também. E também o que a gente quer e vai começar para desenvolvimento de jovens com dificuldades escolares, né, que tem já, inclusive, um case que vai ser apresentado no Congresso da Holanda, como que o Action Learning pode ajudar no desenvolvimento de crianças com dificuldades escolares, né? Então, é muito amplo, né? É muito amplo, tem muitas aplicações.
a gente não, como eu falei, não vai ter tempo de esgotar tudo aqui, né? Só 1 hora, já estamos no tempo esgotado. Mas eu queria abrir aí para alguma pergunta que alguém tenha e que a gente pode usar esses próximos 5 minutinhos, assim, no máximo, para fazer. Oi, Helena. Na verdade, não é uma pergunta. Eu acho que essa sua apresentação reforça aquela coisa que a Marina fala, que a Action Learning é que nem posto Ipiranga. Posto Ipiranga tem tudo, eu preciso não sei o que é posto Ipiranga. Então, o Action Learning, eu acho que a Maga fez uma coletânea super bacana, eu até me surpreendi, Maga, porque tem casos aí que eu nem sabia que existia. Mas mostra muito isso, que quando você estiver fazendo um projeto de desenvolvimento de pessoas, o Action Learning super cabe, ele pode ser usado como único recurso, ele combinado com outras metodologias, com ferramentas, porque se você tiver os 6 elementos, que é um problema, um grupo, questão, aprendizagem, ação e coach, você faz a reunião de Action Learning. Então, acho que a apresentação da Maga me reforça muito esta minha crença de que Action Learning não briga com nada, combina com tudo, é posto Ipiranga, não no sentido pejorativo, mas no sentido de que ele sempre é um elemento que vai agregar, ele nunca vai brigar com nenhuma ferramenta. Então, todas as vezes que a gente estiver fazendo algum projeto com desenvolvimento de pessoas, eu acho que é pensar assim, como que eu encaixo? Porque ele funciona muito, ele é muito prático, ele é muito eficiente, eficaz. Então, para mim, reforçou muito esse aspecto, Maga. E parabéns pela sua pesquisa, achei que você trouxe casos que eu, de verdade, não conhecia. Na verdade, eu acho que tem muito mais coisa. Eu realmente é que o nosso tempo era bem limitado. Acho que dá para a gente fazer, de repente, no futuro, uma segunda rodada, porque nos livros também tem vários cases. E acho que a gente pode trocar muito entre nós os cases que a gente tem feito, né? Porque é assim que a gente consegue ter ideias. Do tipo, nossa, eu não sabia que eu podia usar uma ferramenta X associada às reuniões, eu não sabia que eu podia fazer. Então, é assim que a gente tem ideias e que a gente faz projetos mais inovadores e criativos, né? Queria ouvir um pouco, assim, quem quiser falar rapidamente. Eu sei que o nosso tempo está bem esgotado. Luana, você quer falar? Trocar? Queria fazer uma pergunta que eu não é a primeira vez que eu ouço falar do assunto. Eu achei muito interessante, gostei bastante das trocas. E pelo que eu entendi, eu queria saber assim, por exemplo, vocês comentaram de grupo de 4 a 8 pessoas. Há como fazer com um grupo de 2 pessoas ou uma única pessoa para problematização, para chegar a uma resolução e uma ação? Ou já perde e vai para uma linha de coaching? Qual que é a diferença, né, onde separa essa linha, que eu achei uma linha tênue, assim? Para ser Action Learning, tem que ser um grupo de no mínimo 4 e de no máximo 8. O que a gente costuma dizer, esse número parece cabalístico, né? Mas não é. Tem uma série de pesquisas por trás de grupos mesmo, do quanto que o grupo apreende, ou quanto que o grupo participa, ou quanto que o grupo realmente é beneficiado ou não, com esse número de pessoas. Até porque uma reunião de Action Learning, ela pressupõe participação das pessoas. Entendi. Quando você tem muita gente, se prejudica esse espaço, né, de participação, de escuta e tal. Quando você tem pouca gente, pode polarizar, pode ficar... Então, para ser Action Learning, tem essa métrica que a gente usa que traz isso claramente para a gente. Inclusive, na certificação, a gente estuda muito isso, né? Então, saindo disso, é outra coisa. Aí pode ser, de repente, o coaching, pode ser, de repente, alguma técnica específica que você vai usar para ajudar a pessoa a solucionar o problema. Entendi. Né? Queria ouvir insights. Quem mais tem algum insight sobre a apresentação que gostaria de compartilhar? Eu queria só contribuir com uma coisa que me chama a atenção. Hoje de manhã eu estava lá na Digital House, porque teve uma programação específica para o grupo de recursos humanos, para que o grupo entendesse como é que a transformação digital vai afetar o mundo do trabalho, né?
E lá eu assisti 4 palestras, e as 4 palestras deixaram muito claro que o mundo agora é grupal. O mundo agora é trabalhar com pessoas, ou seja, nada mais é individual. Apresentar um projeto individual é uma tristeza. Tudo eles querem fazer em grupo, em grupo, em grupo, no modelo colaborativo, sempre trazendo muita diversidade para o grupo e tal. E aí, assim, escutando Action Learning, eu fiquei pensando, puxa vida, né? Olha que ferramenta absolutamente maravilhosa. Porque no mundo onde o grupo é valorizado, ter ferramentas que ajudem o grupo é de fundamental importância, né? Então fica aí esse pensamento para nós, né? Que legal. E é isso mesmo. Oi, Helena. Então, deixa eu só falar, eu acho que é muito legal ouvir você falar isso. Eu também entendo que, apesar dessa metodologia ter sido criada lá nos anos de 1950, hoje ele cabe muito para o mundo que a gente vive hoje. E a importância do grupo é porque essa inteligência que está instalada no grupo, a soma disso, na verdade, não é uma soma simples, mas é uma multiplicação. Então, a chance de você ter uma solução criativa, uma solução bacana, ela cresce muito. E você falou muito bem, é uma metodologia estruturada que ajuda o grupo a conversar, né? É isso aí. Não de uma forma desordenada, mas assim, muito organizada. Então, acho que a sua fala é bem bacana. Obrigada. Oi, Luana, você levantou a mão de novo. Quer perguntar? Não, eu estava, na verdade, concordando. Ah, legal. Muito bom. Muito bom. Magali, desculpa, deixa eu só dar um tchau e parabéns. Eu preciso realmente ir, que eu estou em cima do meu horário. Vai lá, querida. Tá? Obrigada. Parabéns, foi excelente. Obrigada por ter compartilhado conosco, tá? Beijo. Obrigada, linda. Até. Beijo para todas. Tchau. Tchau, tchau. Só para não perder o que eu coloquei aqui também, eu escrevi um artigo já há algum tempo, na verdade, sobre... Peraí. Não, nada a ver, não é isso aqui que eu quero compartilhar com vocês. É esse aqui. Tem lá na nossa biblioteca também um artigo que chama-se Action Learning e suas diferentes aplicações. Quem quiser pode ir lá na biblioteca, é um artigo curtinho que fala um pouco desse meu pensar assim sobre as aplicações, né? E na biblioteca também da WIO.org também tem muito material. Inclusive o Action Learning for Sales vai sair no próximo relatório que eles estão mandando para todo mundo. Se você ainda não fez o seu registro para receber as newsletters, registre-se lá no WIO.org, porque é bem legal, tem vários cases do mundo todo também. E eu queria deixar aí um Fique por Dentro, porque a gente vai ter o fórum, já está agendado no dia 30 de outubro, das 9 às 13 da tarde. A gente ainda não sabe se a gente vai conseguir disponibilizar virtual, nem presencial, vai ser aqui em São Paulo, mas já deixem aí na sua agenda bloqueado, porque a ideia é a gente trocar também sobre diferentes aplicações, como que a gente vai ver, as coisas que a gente vai ver na Holanda, então a gente vai trazer um pouco para vocês também, tá bom? Então deixem aí. E para quem não fez, ou para quem quer indicar alguém, vai ter a última turma do ano, e aí a última mesmo, agora em novembro. Então, se você... A Luana tá indo embora, né, Luana? Obrigada, viu? Então, se você quer conhecer um pouco mais, tem a certificação também, tá bom? Então, se você gostou, comente aí nos grupos, dá um share aí, fale o que você achou do encontro para as pessoas, porque comunidade forte é a comunidade que participa, né? Então, quando a gente troca, é muito legal e a gente fica muito feliz de saber a percepção de vocês, porque a WIO tem feito isso e a gente não faz só pra gente, a gente faz para a comunidade, né? Então, pra gente é super importante. E aqui eu vou deixar meus contatos também, se vocês quiserem depois trocar um pouco mais, aí a gente pode marcar e falar um pouco mais também sobre algum case que eu falei super rápido, né?
Maga, você vai mandar o material para gente? Mando, as meninas da Conká vai agora compilar tudo, compilar essa gravação também e manda para todo mundo que fez a inscrição do webinar, tá bom? Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Obrigada, Espero que Maga. vocês tenham tido insights legais, a gente não conseguiu ouvir, né? Mas insights poderosos para fazer muitos projetos de Action Learning aí e fazer o mundo melhor. Legal. Obrigada. Beijos. Tchau. Beijo, boa noite. Beijo.